Grande Clóvis, tudo bom? Fala, Rafa, tudo bem? Vendo Maravilha. se, vendo se dá certo aqui. Primeira O, vez no o- Instagram. é, o Clóvis, ele me surpreende, porque o Clóvis é minha referência, meu professor de informática, questões de informática, ele resolve tudo. E ele estava com dúvida sobre entrar pelo Instagram. Eu falei, Clóvis, se você tem dúvida e entrar pelo Instagram, é, é, enfim, quem é que vai saber te dar essa informação? Eu entro aqui porque eu já estou há muito tempo, mas você que é o professor aqui. Enfim, deu tudo certo, tudo certo. Bom, hoje é uma live caseira, né? Uma live da Procuradoria, né? Mais uma live que a gente tem o prazer de receber um procurador da casa. Nós já tivemos outras lives com colegas também da Procuradoria, mas essa live é muito especial para mim, porque o Clóvis, antes de ser procurador, antes de qualquer coisa, ele é um grande amigo. Nós temos uma amizade aí de décadas, uma amizade que se construiu dentro da Procuradoria, não só com o Clóvis, mas com toda a família dele. E eu acompanhei de perto a rotina do Clóvis, a vida dele, até a aprovação para o concurso da Procuradoria. Eu acompanhei muito de perto, tive o prazer de ir na cerimônia de posse. Enfim, desde então a gente tem esse laço de amizade cada vez mais forte. E uma admiração que eu tenho pelo Clóvis é absurda, né? Não só no meio jurídico, né? Não só por ser um grande jurista, mas o Clóvis, eu falei brincando, é verdade, ele sabe tudo de informática, ele tem formação técnica também, que é uma coisa diferente para os advogados que não gostam de números. O Clóvis sabe também de números, é impressionante. O Clóvis, eu costumo brincar que ele é uma enciclopédia. Qualquer problema ele resolve. E é um prazer muito grande, então, receber não só um colega da Procuradoria, um procurador do município do Rio de Janeiro, mas, antes de tudo, um grande amigo, para falar de um tema que ele domina como ninguém, porque ele já teve posições aí de chefias na dívida ativa, continua com posição lá de destaque na dívida ativa do município e lida no dia a dia com esses assuntos, com esses temas e traz muitas sugestões interessantes. Ele é responsável por algumas medidas aí que tentam melhorar a arrecadação municipal, né, a cobrança aí dos devedores. Clóvis, então é isso. Queria primeiro dar essas palavras iniciais e agradecer a aceitação do convite para falar do tema da execução fiscal, dos desafios da execução fiscal. Obrigado. Ah, Rafael, eu que agradeço as palavras primeiro. Te perguntar se está sendo gravado? Está sendo gravado, vai para o YouTube. Então eu vou guardar isso. Vou guardar essas suas palavras aí, entendeu? Vou baixar para mim esses elogios todos. Eu espero, assim, corresponder às expectativas, né? Sua e dos colegas que vieram assistir a live hoje. É um prazer estar aqui com você. Assim, retribuo a você todo esse carinho, essa amizade. Você sabe que você sempre foi assim uma pessoa que me inspirou em termos de estudo, né? Você é um cara assim excepcional em termos de trabalho e de pessoa também. E a gente teve a oportunidade de algumas vezes, né, trabalhar juntos, e isso eu acho que fortaleceu ainda mais esse nosso laço de amizade, né? Nós somos pessoas que têm uma sintonia muito boa. Então fiquei muito feliz com o convite, né? Não só pela importância de estar aqui falando no canal da instituição, né? Como também por estar aqui junto com você, né? Então, assim, de te retornar com esse agradecimento, esses elogios, que você é uma pessoa que com certeza fez parte aí do meu processo de formação profissional. Obrigado, querido, obrigado. Eu acho que uma das grandes facilidades que eu tenho hoje como diretor do Centro de Estudos é poder fazer eventos acadêmicos que unem não só a vocação acadêmica, mas unem não só pensamentos acadêmicos, mas unem pessoas que nós admiramos. Então, há muito tempo eu queria fazer lives, eventos com grandes colegas, aí, grandes amigos, e você é um desses. E hoje eu tenho essa oportunidade, à frente do Centro de Estudos, de receber pessoas como você e outros colegas que passaram também por aqui já nesse projeto de lives, para falar de questões jurídicas e ao mesmo tempo falar de amenidades, né? Porque a ideia da live aqui jurídica da PGM é falar de assunto sério, sempre, porque a gente está falando pela Procuradoria, falar de questões jurídicas, mas sempre de uma forma mais leve, sem aquelas travas formais de um evento
como um seminário tradicional, como um congresso de direito, ou como uma banca de qualificação, de defesa, seja lá o que for. Não, aqui é um papo, é mais um bate-papo, um pouco mais contraído, mas mantendo, claro, sempre aquele objetivo principal da live, que é trazer conhecimento para todo mundo, só que de uma forma leve. Então é muito bom essa. Eu agradeço, Daniel Bucar, por essa oportunidade de receber grandes amigos e grandes juristas aqui nessas lives. Bom, Clóvis, eu queria, assim, primeiro, para a gente começar a falar um pouquinho dos desafios da execução fiscal, eu sei que são muitos, já passei pela dívida ativa e você ali era o meu mentor na dívida ativa, me ajudou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho do cenário das execuções fiscais no Brasil como um todo e destacando especialmente o caso aqui do Rio de Janeiro, como é que é o cenário da execução fiscal no município do Rio de Janeiro. Queria que você fizesse uma breve apresentação desse cenário. Bom, antes de eu começar aqui, só cumprimentar que o meu atual chefe da dívida ativa, está aqui nos acompanhando, o Ivo, dá um abraço para ele aí para nos acompanhar. Um abraço, Qualquer Ivo. coisa, Grande Ivo. qualquer acréscimo, pode colocar a mensagem que eu estou acompanhando também aqui no computador atrás, está com um delayzinho, mas eu acompanho lá as mensagens. E aí a gente completa aqui, ajusta. Mas vamos lá, cenário, né? Até por conta de ter visto o Ivo entrar, que me lembrei de uma fala do Ivo, né? Que não é só dele, é nossa, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, até com a juíza que comanda o cartório da dívida ativa aqui no Tribunal do Estado do Rio, né? Que a dívida ativa, se você olhar uma foto dela aqui no Rio de Janeiro, você se assusta. Pô, que foto, pô, que situação caótica, são tantos processos, são muitos processos, são tantos casos complexos, né? Mas se você olhar um filme dos últimos 10 anos, você vai se surpreender com o quanto evoluiu nesses 10 anos. Óbvio que ainda tem muita estrada, né, para ser percorrida, até pelo que eu falei da foto, a foto ainda não é a foto bonita que a gente quer, mas, assim, comparado com o que era algum tempo atrás, a gente conseguiu dar passos assim, relevantes, assim, decisivos, para solucionar a maior parte dos problemas, né, se não todos. Assim, no cenário nacional, né, eu sei que é um bate-papo, mas eu não consigo, né, Rafa? Você pediu para falar sobre o assunto, eu fui lá buscar, né, hoje mais cedo, o Justiça em Números do ano passado, 2020, né, porque o que eu tinha de cabeça era só o Justiça em Números do ano de 2019, né, e com essa questão de pandemia e o trabalho, ainda não tinha olhado o 2020. E aí fui dar uma olhadinha se tinha alguma variação relevante de cenário, né? E assim, há umas pequenas mudanças. Você vê que, inclusive, no cenário nacional a coisa está melhorando, tem evoluído. Até porque há um intercâmbio grande entre colegas procuradores federais, procuradores estaduais, procuradores municipais, buscando soluções, já que os problemas são comuns, né? Mas em termos de fotografia é muito parecida ainda. Né? Assim, em cenário nacional a gente tem uma quantidade muito grande de execuções fiscais no país. Né? Aí eu peguei aqui a fonte lá do Justiça em Números, que elas representam 70% de todo o estoque em execução, né? E cerca de 39% de todos os casos pendentes. A cada 100 processos no Brasil, criminais, cíveis, administrativos, todos eles, né, 39 são execuções fiscais, ou seja, é um número bem relevante, né, um quantitativo, né, e a taxa de congestionamento, que já foi de 92%, hoje está em 87%, né, dados de 2020, né, retrato 2020. Então, assim, continua com um congestionamento nacional muito grande, né, um número de execuções, realmente, de processos, que é humanamente impossível, acho que, de você tratar com um contingente de pessoas ligadas aos serviços, procuradores, assessores, né, em todas as esferas, juízes dedicados nos cartórios que cuidam dessas ações. Né. Ainda é um contingente de recursos humanos e tecnológicos pequeno para o tamanho
do desafio. Mas caiu o índice, o que é uma boa notícia, né? E vem evoluindo anualmente, né? Bom, no cenário também acho que é importante frisar que o próprio CNJ, lá, quando ele fala no Justiça e Números, ele observa que ela também as execuções fiscais são um relevante fator de arrecadação, não só para os entes, né, já que o objetivo da execução fiscal é a cobrança judicial das dívidas inscritas em dívida ativa, mas também para o próprio tribunal em custas, taxas, né, judiciárias. E eu achei interessante, também fiz um recorte, quando ele fala que ele tem grande participação nas receitas do judiciário, que ele fala que no relatório aparece que 47 bilhões, 47,9, quase 48 bilhões, foram arrecadados pelo judiciário em execuções fiscais no ano de 2020. 31,9 bilhões na Justiça Federal, vai ser 66,5%, e 15,8 bilhões nas justiças estaduais, 33,5% mais ou menos. Então, assim, se de um lado tem um desafio grande, né, que é um volume enorme de processos, de questões jurídicas a serem resolvidas nas execuções fiscais, questões econômicas também muitas vezes envolvidas, fiscais, você de outro lado tem um cenário de crescente arrecadação, né? E aí eu recortei dos últimos 2 anos, para a gente ter uma ideia, né, também de cenário Rio, como foi a arrecadação do Rio nos últimos 2 anos, que são anos impactados pela pandemia, né? Pelo menos, assim, 2020 foi impactado, né? A gente pode contar, 2019 ainda não. 2019 a gente chegou a 824 milhões de arrecadação anual, só município do Rio, em dívida ativa, e 2020 chegamos a 778 milhões, tivemos uma queda de 6% de arrecadação com a pandemia. E também com uma variação natural, já que a maior parte da arrecadação nessas execuções ela se refere a grandes casos. E esses grandes casos eles vão se esgotando, né? Até que eles sejam maturados para chegar em fase de efetiva arrecadação, levam alguns meses e anos, né? Então, não é por mais que você busque agilidade, tem um devido processo legal, um devido processo administrativo a ser seguido até chegar na efetiva arrecadação, se a parte não paga espontaneamente, o que é 90% dos casos, né, que chegam na dívida ativa. Então, assim, esse é o cenário. Muitos processos, um grande congestionamento e um grande volume de arrecadação para todos os entes, né? Assim, num cenário de município do Rio de um orçamento de 27, 28 bi, você falar que quase 1 bi é dívida ativa é um percentual razoável, né? Que são os créditos indiscutidos, são os créditos, né, não pagos espontaneamente e que não vêm de receita própria do ente. E quais os motivos você acha, Clóvis, para esse número tão elevado? Porque eu sempre analiso também justiça e números e realmente o poder público ele está lá entre os 5 maiores litigantes do Brasil. Das 5 primeiras posições, pelo menos 3 ou 4 ali, posições são ocupadas ou por entes federados ou por entidades da administração pública indireta. E por que nesse caso específico esse volume tão alto de execução fiscal? Claro, a resposta provável é porque as pessoas não pagam espontaneamente o que devem pagar e nós temos que cobrar na qualidade de procurador. O ente federal tem que cobrar os seus créditos, naturalmente. Mas quais os motivos, né, para esse número tão elevado de cobranças judiciais? Por que não há o pagamento, por exemplo, espontâneo muitas vezes? Claro, dificuldade econômica, tem justificativas mais amplas, mas você tem alguma opinião própria, alguma análise que você já fez em relação aos principais motivos para isso, para esse número elevado? Eu já imaginando que ia vir uma pergunta assim, mais ou menos nesse feitio, já até pensei em alguns pontos, né, que assim, justificassem esse cenário, né? Então, assim, é importante a gente, antes até de entrar nos motivos, entender o que é a execução fiscal, né? A execução fiscal ela é a ação executiva, a ação judicial executiva,
que busca a efetiva arrecadação do crédito público. E aí você fala do crédito público, né? Aquela lei geral de nova direito financeiro, 4.320, ela tem um dispositivo que trata sobre dívida ativa, né? Que é o que se cobra através de execução fiscal. São as dívidas constituídas no título, que é a certidão da dívida ativa, e ele tem um universo enorme de possibilidades, né? E aí a pergunta é, que créditos são esses públicos que a gente cobra em dívida ativa? Óbvio que a maior parte, né, são os créditos tributários, né? Assim, num Estado democrático de direito, né, em que o Estado, na verdade, não exerce muitas atividades econômicas, né? Não faz concorrência com iniciativa privada em regra, né? Na verdade, ele vai obter os recursos através da tributação, né? E a maior parte são tributos. E esses tributos, por questão de competência constitucional, eles variam, né? De ente para ente, né? Os tributos da União são uns, dos estados outros, municípios outros. Isso vai mudar muito a forma de cobrança, porque eu vou dar só um exemplo. Nos municípios, a maior receita de cobrança de impostos é IPTU e ISS. Assim, disparado. A gente tem muitas taxas, tem o ITBI também, né? Mas assim, em termos de volume, pela natureza do tributo, só na cidade do Rio de Janeiro são mais de 2 milhões de imóveis. Quase 1,5 milhão aí são tributados com IPTU ou taxa de coleta de lixo, se pegar. E é uma proporção enorme de imóveis tributados. Isso gera um volume de cobrança e arrecadação, seja na esfera administrativa, espontaneamente, com a emissão de carnês e pagamento pelos cidadãos, seja pela via executiva final, lá na execução fiscal, com penhora, leilão de imóvel, penhora de renda, bacenjude e outros mecanismos de constrição. Tá? Mas se você pegar aí IPTU e ISS, você destaca o IPTU. O IPTU tem características muito próprias, porque o IPTU ele incide sobre o bem imóvel, né? A propriedade do bem imóvel, posse ou domínio útil. E aí, o imóvel é uma coisa que você não esconde, né? Não tem como você esconder um imóvel. Então, o imóvel gravado com as dívidas, ele tem uma dificuldade de comercialização no mercado. O próprio CTN fala que quem adquire o imóvel, né, de forma na iniciativa privada, né, uma compra e venda, adquire não judicialmente um imóvel, ele, na verdade, ele vai subrogar essas dívidas, essa dívida não acaba, ela troca de devedor. Então, assim, é muito mais, vamos dizer assim, não diria fácil, mas é muito mais viável uma execução de imóvel do que uma execução de um ISS, por exemplo, com IPTU, considerando que o ISS você não tem garantia nenhuma vinculada ao crédito. E as empresas de ISS normalmente são prestadoras de serviço, que normalmente não têm um patrimônio muito grande, né? Você tem muitas prestadoras de serviços que cedem profissionais. Então, assim, o patrimônio dela é a força de trabalho de um grupo de pessoas especializadas, né? Médicos, engenheiros, arquitetos, serviços de limpeza. Então, essas empresas normalmente não têm grande patrimônio, diferentemente de empresas que comercializam mercadorias, né? Que aí vai incidir o ICMS, e aí a gente está falando de outra história, aí você pode cobrar, né, esse tributo, você tem o lastro ali da movimentação, da circulação da mercadoria. Mas, enfim, só de a gente observar isso, a gente já vê que o perfil da cobrança muda, se for ISS ou se for IPTU. Não precisa fazer um grande esforço intelectual para entender, né, essa grande diferença. Mas além dos tributários, dos créditos tributários, que todos os entes têm para executar, existem muitos créditos não tributários, existem diversas multas, multas de diversas naturezas, multas ambientais, administrativas, vigilância sanitária, defesa do consumidor, multa contratual, descumprimento de TAC, um monte de coisa que efetivamente acaba gerando em algum momento uma certidão de dívida ativa para ser cobrada via Procuradoria da Dívida Ativa. E aí, as características são diferentes do sujeito passivo, do devedor, né?
E muda muito, muda até a forma de cobrança. A forma de contar a prescrição muda, dependendo do período. Então, tudo muda, né? Então, assim, entendendo que a execução fiscal é a última, vamos dizer assim, a última atividade de cobrança mais grave de todo um processo que já houve de cobrança administrativa até se chegar naquela execução fiscal, se entende que é um crédito de difícil cobrança e que envolve diversas naturezas. E dependendo do tamanho do ente, aí você imagina a União espalhada por todos os estados da federação e municípios, vamos ter, vamos dizer assim, uma quantidade absurda de lançamentos tributários, de autuações, diariamente. E isso, se não for pago espontaneamente, se houver resistência, o argumento vai chegar nessa linha final aí da execução fiscal. Tá? Então, assim, explicando isso, a gente vai para o primeiro motivo, que é o motivo óbvio que você falou. O volume enorme de créditos, um absurdo de créditos. Né? E agravam esse quantitativo absurdo, né? Eu citei aqui, peguei 3 questões relevantes. Né? O nosso sistema tributário é um sistema tributário que está arcaico. Né? A gente está falando aí muito nas notícias de reforma tributária, da necessidade de uma reforma tributária. É muito pesado, é muito custoso, né, para as partes, para o próprio Estado e para os particulares, para os contribuintes. E isso leva a um índice alto de inadimplência e de sonegação, que são coisas diferentes, como você falou ao início. Existe a pessoa que deve porque naquele momento não está podendo pagar por circunstâncias alheias à vontade dela. E você tem o sonegador, que busca uma vantagem ilícita não pagando o tributo para concorrer e ganhar por um menor preço, né, numa concorrência, já que ele não está pagando os tributos. Né? Então você tem inadimplência e sonegação que, na minha visão pessoal, tem um fator relevante do nosso sistema ser muito pesado, ser muito arcaico e ser de difícil cumprimento das obrigações acessórias pelos contribuintes. E aí isso eleva o índice grandemente de inadimplência e de sonegação. Né? Tem que ser mais fácil no nosso país estar legalizado. Né? Temos que buscar uma mudança de foco da tributação, do consumo e da circulação das riquezas e trazer para o patrimônio e para a renda, que é o que os países que deram certo fizeram. Eu sei que isso tem um custo político grande, dá uma outra live falar sobre isso, mas é um ponto que não dá para deixar de falar, porque ele acaba também influenciando na quantidade de problemas que vão ter no cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. Além disso, somado ao sistema tributário problemático, eu diria para você que tem uma cultura brasileira da ilegalidade, né? E da informalidade. Como é muito mais fácil fazer pelo jeitinho, sem estar tudo formal, legalizado, né? A pessoa acaba, até muitas vezes por necessidade, pelo caminho mais prático. Isso leva a uma quantidade absurda de autuações. Né? Cumprir certas regras ambientais em alguns lugares, nem todos são assim. Né? Às vezes é tão complicado que vai acabar, para você fazer um empreendimento simples, um condomínio de casas, de apartamentos, você vai acabar cometendo algum ilícito ali ambiental, alguma infração ambiental, uma corte ou uma poda excessiva de uma árvore ou coisa do tipo. Isso vai gerar autuações. Então, assim, a cultura da ilegalidade, da informalidade, já que é muito difícil fazer o certo, né, fazer o que está na lei, leva a muitas autuações e aumenta aquele lado que não é tributário. O Patrick está aqui, Clóvis, o Patrick, nosso colega Patrick está aqui. Um abraço, Patrick. Até falando que a MP do Ambiente de Negócios, a MP do Ambiente de Negócios tenta afastar essa informalidade. Isso. Obrigado, Patrick. É isso aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais mecanismos para vencer essa tendência à informalidade, à ilegalidade no país. Né? E, além disso,
com a nossa Constituição é de 88, né? E a gente está em Estado democrático também há pouco tempo. E as instituições, nesse período aí de 30, 40 anos, vieram se reforçando as instituições. E a atuação do Estado, ela cada vez é mais ampla, né? Cada vez mais tem mecanismos de fiscalização, mecanismos de controle, né? Até em função também de tecnologias, né? Então, isso também aumenta o volume de autuações, de lançamentos tributários e o número de créditos excessivo que a gente tem para cobrar. Então, esse é o motivo óbvio, o volume grande que se explica, na minha visão, nesses 3 pontos aí importantes que envolvem o volume. Além do volume grande, eu diria que a execução fiscal tem um problema relacionado à judicialização excessiva. Como eu te falei, ela é a última linha, né? Você já passou por uma cobrança administrativa numa secretaria, num órgão que é o lançador ou autuador, depois na procuradoria, a pessoa foi notificada por carta, por e-mail, e não pagou, e está chegando no prazo prescricional do crédito, aí vai lá ter ajuizamento de execução fiscal contra ela. Só que a judicialização, na PGM, por exemplo, ela vem mudando. Na PGM a gente reduziu o número de judicialização. Mas, historicamente, nunca não era assim. A ideia era de litigar. Porque existe aí uma cultura no meio jurídico, que é antiga, que vem sendo vencida aí com o tempo, de litigância, de litigiosidade, né? E aí a gente pode citar aí como marcos relevantes para quebrar essa ideia de que se faz o direito através da justiça litigiosa, né? O CPC de 2015, né? As novas técnicas que estão surgindo aí, a transação se expandindo, né? No âmbito municipal, os concilias, né, que foram criados para dar oportunidade de resolver amigavelmente, de compor os conflitos tributários e também de dívida ativa, porque as multas são incluídas nisso. Então, assim, você tem essa cultura de litigância que é antiga, que é de século, que em últimos anos vem sendo, assim, colocada em evidência e discutida. Será que é o melhor caminho? Né? A gente falou, Clóvis, inclusive, desculpa interromper, Clóvis, até para você beber uma aguinha. Destaco aqui o Luiz Vale, meu grande amigo Luiz Vale, procurador do Estado de Alagoas, assistindo a live. E Clóvis, a gente fez uma live com o Ricardo Almeida, nosso colega da Procuradoria, até falando um pouco da consensualidade no âmbito do direito tributário, a questão da transação, por exemplo, é um tema que tem relação com a consensualidade, e ele dizia justamente isso que você está falando também, essa necessidade de mudança de cultura, né, de você buscar, muitas vezes, na transação, no consenso, a cobrança amigável desses créditos, porque o que você está destacando desde o início, a judicialização, ela custa cara, não só em valor, né, mas ela exige um tempo. Trabalho. Um trabalho que tem que ser realizado. Exatamente. O ônus é grande da judicialização. É muito grande. E aí, outro ponto que também nos leva à judicialização excessiva é que culturalmente há um senso pelos procuradores do dever funcional de ajuizar a execução fiscal para não prescrever o crédito e ele ter algum tipo de risco de sanção por ter descumprido um dever funcional. Né? E aí é muito importante frisar que no nosso Código Tributário Nacional, quando ele trata da prescrição, tá, ele não tem nenhum marco de interrupção ou suspensão do prazo prescricional por medidas administrativas de persecução do crédito. Você tem um inciso que inclui um fato administrativo como capaz de interromper o prazo prescricional, que é o ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento de débito pelo devedor, seja parcelamento administrativo, uma confissão de dívida administrativa.
que, convenhamos, não é nem ato de persecução. Se eu protesto um contribuinte, se a Procuradoria leva a protesto uma CDA de baixo valor, isso não interrompe o prazo prescricional. Isso é péssimo, porque isso faz com que, se você, dentro do prazo de 5 anos, não conseguiu administrativamente cobrar esse crédito, arrecadar esse valor, apesar de todos os atos administrativos, ele vai prescrever. Então era muito importante que houvesse uma cultura também de estender esse prazo em casos, em pontos específicos. Aí haveria necessidade de legislação e consenso sobre quais, né, seriam marcos relevantes. Eu penso que o protesto é um deles. O protesto judicial é causa de interrupção e o extrajudicial não. Então, assim, na minha visão, precisa haver uma atualização, já que há uma necessidade de focar na cobrança amigável, administrativa, né? Já que há essa realidade nova no horizonte, já que há esse congestionamento grande de execuções fiscais, como estímulo à cobrança administrativa, uma revisão da contagem do prazo prescricional dos créditos, seja tributários, seja não tributários, priorizando essa cobrança administrativa, sem que o ente que decide não onerar judicialmente, que leva inclusive o devedor a pagar honorários e custas de processo quando ele paga, né? Quando a gente escolhe a via menos onerosa, a gente tem menos tempo significativamente, como execução fiscal, quando o juiz dá o cítice, interrompeu o prazo prescricional, e são mais 5 anos. Se haviam passado 4, agora são mais 5, são 9. Então, assim, a própria lei induz você a querer ajuizar, né, e não responder. E houve casos históricos de procuradores que responderam a processos, não no município do Rio, mas em municípios pequenos, porque deixaram de ajuizar execuções fiscais que o custo da execução era superior ao crédito, o que viola, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, que fala que você está dispensado de executar a cobrança quando o rito de cobrança for mais caro do que de maior valor do que o crédito a ser perseguido, né? Mas já houve casos de procuradores sendo questionados, respondendo processos administrativos disciplinares por não ajuizar R$ 100. Isso fez... Por isso que é importante, né? Por isso que é importante ter normas, né, Cláudio, para dar proteção para os procuradores, como tem em âmbito federal, em alguns lugares também, Exatamente. que E nós batam conquistamos valor. isso no Rio de Janeiro. Até o ano de 2018, nós ajuizávamos ações de R$ 150, R$ 170. Exato. E de 2018 para cá, isso mudou, né? A gente estabeleceu, através da lei, mínimos de ajuizamento por tipo de crédito a ser perseguido, a ser cobrado, até porque faz, como eu falei, o IPTU tem uma realidade própria, então faz sentido você ter um valor mínimo de IPTU, um valor mínimo para multa, um valor mínimo para ISS, né? Para executar judicialmente. Enfim, mas dentro da judicialização excessiva existe esse temor de ser punido, né? E aí eu peguei como dado, assim, só para mencionar aqui rapidamente, nos últimos 6 anos, nós ajuizamos praticamente 300 mil execuções fiscais. 296 mil execuções fiscais. Período de 2014 até 2020, computado. Tá? E o nosso acervo total hoje de execuções é de 557 mil execuções fiscais. Ou seja, cerca de 50% do acervo foi ajuizado nesse período. E se não fizéssemos essas mudanças legislativas que permitissem não ajuizar créditos de valores muito baixos, né, com critério, né, isso é muito importante dizer, com critério, com um processo administrativo, onde se expôs os motivos, onde se levou em consideração diversos fatores. Por exemplo, não é só o valor do crédito em si, puro, sozinho. Você tem que considerar a pessoa do devedor. Às vezes o cara tem um IPTU de R$ 300, mas ele deve outros 3 que são de R$ 1.000, somando, vai dar 4, 5 mil reais, já passa a valer a pena, já passa o mínimo. Então o mínimo é por devedor, é por imóvel, não é o mínimo crédito isoladamente, entendeu? Então, assim, na verdade, tem que haver um critério, um estudo, mas tem que ser aprovado e tem que ser chancelado pelas autoridades competentes
para que você tenha segurança em decidir não judicializar quando não é recomendável. Né? Então, assim, a judicialização, motivos, volume gigante, judicialização excessiva, pelos motivos que a gente, pelos elementos que a gente abordou aqui. Outra coisa óbvia, a incapacidade de processamento desse volume gigante. Terceiro item. E que está mudando com as ferramentas de tecnologia. Você está conseguindo processar muito mais do que conseguia anos atrás. Né? Mas ainda há uma incapacidade de processar tudo com qualidade, né? Mas assim, os recursos tecnológicos até poucos anos eles eram assim muito inferiores, né? Se a gente pensar em hardware e software, né? A capacidade dos servidores, né? Os sites, a internet, né? Que a gente eu não peguei porque eu não sou dessa época, internet de escada, né? Vai, época que não tinha canela, celular, jogando na canela, vai. Não tinha smartphone. A gente não é a Rafa dessa época. Mas eu não sou dessa época. Houve uma época que o celular não era uma realidade, smartphone, então. Os livros de história nos contam, né, Clóvis? Os livros de história nos contam. Houve uma época. Então você imagina processar todos esses dados, essas informações sem isso, né? Sem computador, com alta performance, né? Os nossos desktop de casa hoje são mais potentes do que os grandes servidores que existiam na década de 80 e 90, nas grandes corporações. Então, assim, é surreal a revolução tecnológica e o novo horizonte que traz para realizar o trabalho. Né? Ainda há um problema também de recursos humanos insuficientes. Aí é aquilo que eu falei no início, lá, juízes, servidores, procuradores, né? Fiscais, todo o grupo de pessoas, né, de profissionais envolvido na cobrança, seja amigável, seja judicial. E eu coloquei também que há uma necessidade grande para poder processar tudo em algum momento de capacitação, especialização dos profissionais. Que é o que você falou no início, o Clóvis é uma coisa incomum na nossa área porque ele lida com números, porque ele fez curso técnico, tem uma formação técnica além da jurídica, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, num futuro próximo, quem não tiver aptidão com ferramentas de tecnologia e não tiver aptidão em aprender novas tecnologias ainda não desenvolvidas, né? Ou seja, de mudar rapidamente, de se adaptar, né? Que quem sobrevive não é o mais forte, né? É o mais adaptável. É o mais adaptado, isso é verdade. Então, assim, se quem não tiver essa capacidade de adaptação no mundo de revolução constante, né, não vai ter condição de exercer o trabalho, né? Porque o trabalho vai exigir isso. A gente está perto de ter, em algum momento, ferramentas de inteligência artificial na dívida ativa. A gente já tem isso como realidade nas cobranças privadas pelos bancos, né, pelas empresas de crédito, aí já existe. Você vê aí até assim, um atendimento, não só na cobrança, eles dão nome para os robôs, né, para as aplicações deles, né? Então, isso é a realidade do futuro. Então, isso não sai do nada. Para customizar uma inteligência artificial, um robô que seja, você precisa de profissionais qualificados, tanto em tecnologia quanto em direito, para entender como vai ser a parametrização disso. Porque não é estalou o dedo, o cara de TI faz tudo sozinho. O cara de TI ele tem que ser guiado pelo especialista da área. E aí, se o cara da área não tiver mínimos fundamentos, conceitos da tecnologia, vai ser difícil o trabalho cumprir, né? Clóvis, nós falamos muito sobre inteligência artificial numa live com a Vanice, e exatamente, você tem os nomes, né, dos robozinhos, né? Então tem a Alice no TCU, tem alguns robôs aí já famosos que auxiliam alguns órgãos na sua tarefa institucional. O STF já tem o seu próprio robô, o STJ, o TCU, e a PGM tá nesse caminho, né? Daqui a pouco, quem sabe, a gente vai ter uma inteligência artificial, não sei qual vai ser o nome que te vai dar pro robozinho, não sei o que vai batizar aí o
o nosso amigo virtual, mas é uma realidade que está começando realmente a se impor em vários órgãos, não só na Sim, tarefa de controle, mas na tarefa de arrecadação. Até o Felipe Bastos aqui, tá, nosso colega também da Procuradoria. Hoje o Clóvis é impressionante. O Clóvis hoje trouxe para a audiência vários colegas da Procuradoria, mostra como ele é querido. E o Felipe Bastos está comentando, né, da transação na PGFN, parece que eles estão bem avançados com essa questão da transação. Aliás, a AGU, né, de um modo geral, já tem essa visão do consenso bastante institucionalizada, tem a Câmara de Mediação, que foi, salvo engano, uma das primeiras do país. Enfim, tem algumas estratégias interessantes também para cobrança de créditos fiscais. E a OAB ela está criando uma comissão para falar da mediação na administração pública, na consensualidade. A gente até vai indicar um colega lá para fazer parte da comissão e para trocar experiências, né? AGU, PGE, PGM, para um ajudar o outro aí com as suas experiências e cada um aí se qualificar ainda mais. Mas continua, Cláudio, desculpa, fiz aí um pequeno não, parênteses. perfeito. As colocações dos colegas, fico muito feliz de ver colegas aqui com a gente. Isso assim, é sensacional. Ver amigos de trabalho tirando um tempinho na nossa rotina que está massacrante de trabalho para trocar uma ideia aqui. Então, pô, a questão da transação no federal eu acho interessante, né? E que, por incrível que pareça, né, a gente começou com as conciliações no âmbito do Rio, né, de forma assim ainda primária, primeiras linhas, em 2015. Foi o primeiro conciliante. Teve até um programa anterior, em 2012 para 2013, que foi o programa de pagamento incentivado, mas que era muito próximo de um refis, não era conciliação, né? Foi o PPI Carioca, em 2012 para 13. Mas em 15 veio o primeiro Concilia Rio. E de lá para cá ocorreram 4, 5 concilias, sempre com novas leis e sempre aproveitando a experiência anterior para ir desenvolvendo, né, elementos relevantes para poder facilitar o trabalho da transação. E aí eu posso dizer para vocês que a gente teve várias conversas assim em eventos com colegas da PFN, com colegas de procuradorias estaduais, e as nossas medidas foram aproveitadas por eles em grande parte, a nossa experiência para Muito legal. desenvolver essas legislações mais recentes, né? Houve uma troca, e óbvio que a gente também absorvia muita coisa deles nesses eventos, nessas trocas de ideias, das dificuldades e soluções implementadas, os convênios, por exemplo. A gente, com muitas procuradorias de Estado, a gente aprimorou a área de convênios da dívida ativa, que hoje tem uma quantidade de convênios enorme. Quando a gente começou a trabalhar na dívida ativa, lá há pouco tempo atrás, como eu te falei, a gente é mais recente, né, Rafa? Mas, assim, há pouco tempo atrás, a gente não tinha vários convênios que são relevantíssimos, né, para poder desenvolver a tarefa. Registro civil de pessoas jurídicas, RGIs, cartórios de protesto, né? Convênio com o TJ também, né? Com o Tribunal também, de Com o Justiça, tribunal, em alguns aspectos, em para alguns aspectos. processamento. Processamento, Isso, exato. isso aí, isso aí. Então, assim, a gente, de várias coisas que a gente não tinha, a gente viu que outros tinham. Pô, o cara tem esse convênio aqui, pô, isso seria importante para o ISS, isso seria legal para o PTU. A gente foi correr atrás, criou os convênios e também implementou. E essa troca entre os representantes judiciais de todos os entes, né, ela foi muito, muito boa nos últimos anos. Conseguiu reduzir assim, muitas dúvidas, né, e que se aproveitasse soluções comuns para todos eles. Então, Agora, Cláudio, a transação no âmbito federal tem várias coisinhas, se você for estudar, que tem semelhança com os nossos o município. procedimentos aqui. É. Uma questão que foi colocada pela Canuto, acho que é Canuto, eu não tenho aqui o nome, o primeiro nome dela. É a Natália, né? Ah, que é a Nossa Natália? colega. A Ah, Natália, nossa Natália, eu colega. só vi o sobrenome, eu não reconheci a Natália. Poxa, desculpa, tudo bem, Natália? Mais uma procuradora aqui também na live. A Natália faz uma colocação interessante, que é uma preocupação também que eu sempre tive, né? Especialmente olhando de fora para a realidade dos concilias e programas de refinanciamento, Refis em âmbito federal e outros programas. Quando a gente tem muitos programas em um curto espaço de tempo que permitem o devedor abater multa, enfim,
juros de juros, né? mora, Redução de acréscimos, né? exatamente, exatamente. Isso, de alguma maneira, se você fizer todo ano, né, ou fizer com muita frequência, você não pode gerar uma Incentiva, né? cultura, um incentivo exatamente ao não pagamento espontâneo e falar, olha, vou aguardar o próximo, É. sei lá, Conselhia, Refis, e aí vou pagar E lá, e aí, aí o que eu deixei de pagar já ganhei dinheiro aqui, vale a pena. Não sei. aí eu acho que é muito importante ponderar que existe uma diferença relevante entre os programas de incentivo, que é tipo o Refis da União, né? E o nosso PPI Carioca, e os de conciliação, né? E transação. Há uma diferença grande. Então, assim, hoje a gente não tem lei em vigor de benefício fiscal. A gente não tem um concilia permitindo que a gente faça uma transação com desconto em acréscimos moratórios pelo simples pagamento da dívida. Mas está em andamento um programa chamado Resolve Rio, que é para casos que envolvem necessariamente um contencioso tributário, uma discussão jurídica relevante sobre aquele tributo, sobre aquela autuação, e que permitem a transação sem descontos, mas alterando a cobrança, revisando a cobrança. O Concilia ele estimula nesse aspecto, porque além de resolver esse tipo de litígio, tem o desconto, né? O incentivo fiscal. Além de você mudar a cobrança, você rever o lançamento tributário, você dá um desconto. Um exemplo muito comum que aconteceu em algumas oportunidades nos concilias foram os planos de saúde. Existia uma discussão jurídica relevante sobre base de cálculo do ISS. Né? Então, assim, haviam CDAs cujo processo administrativo tributário foi desfavorável ao plano de saúde, mas no STJ eles começaram a ter decisões favoráveis sobre base de cálculo. E a gente se cobra aquele crédito daquele jeito até o final e levar alguns anos. Mas muito provavelmente a gente ia perder uma parte. Então, nos concilia se procura chamar esse tipo de contribuinte, olha só, vem cá, vamos rever, vamos aplicar as deduções que as decisões do STJ hoje permitem que sejam feitas na base de cálculo. Administrativamente, se chega ao novo valor de lançamento, base de cálculo e tributo, e aí você paga com desconto e já antecipa, em vez de esperar anos. Fizemos várias conciliações assim. E isso sem o desconto é permitido ainda hoje, porque não nos interessa cobrar uma dívida que pode ser que esteja errada ali na frente, com uma chance muito grande de ter um entendimento diferente do da fazenda na hora de autuar. Então, muitas vezes o contribuinte vem, um caso também clássico, IPTU, avaliação de valor venal do imóvel. Imóveis simples, aí simples eu digo casa, apartamento, né? Imóveis comuns. É muito fácil de avaliar para a prefeitura, para um corretor, um pessoal especializado nisso. Agora, como é que você avalia o preço de um shopping center inteiro? De um hospital inteiro? Né? De um supermercado inteiro? E a esses casos, há uma discussão relevante. Normalmente se decide em perícia em contencioso tributário. E aí, se você já tem uma perícia que não é falha, é importante, você tem os nossos assistentes técnicos da Fazenda, né, avaliando que a visão técnica do laudo pericial, apesar de divergente da deles, não é imprestável, não é uma coisa errada, não é nula, não é ilegal. Então está dentro de um parâmetro de possibilidade de visão técnica do valor do imóvel. Você já tem aquele laudo. Você tem que esperar transitar em julgado, recorrer do valor que foi reduzido, do percentual do IPTU. Daqui a 5 anos você vai receber o dinheiro e a parte também vai liberar o imóvel dela. Não é muito melhor, com base na perícia, sentar e usar a perícia como um parâmetro para uma transação, estabelecendo o valor venal do imóvel consensualmente, com base em parâmetros técnicos? Então isso é transação, isso não é benefício fiscal. É muito diferente.
E isso dá um trabalho, né, assim, pequeno, né? Isso é um trabalho É. suave, Cláudio, né? Cláudio, me ajuda aqui, a Paula Sternick, deve ser a Cláudia Sternick. A Cláudia Sternick está falando que está com o Instagram da filha. Eu imagino que pelo sobrenome seja a Cláudia, nossa colega da Procuradoria. É. Ela falou que é do tempo da internet, como é que é, de corredor. Eu vi agora que ela falou que é de outro tempo, que ela está usando o Instagram da filha há 19 anos. Mas a Cláudia é uma daquelas pessoas que você olha, o tempo não passa, ela está inteira, enfim, a Cláudia não aparenta, não. Cláudia é É a Cláudia mesmo, maravilhosa. é a Cláudia, ela confirma que é a Cláudia aqui. Eu Uma das presumi, procuradoras Cláudia. mais competentes que eu conheço. Não, obrigado, Cláudia, pelo carinho aí da audiência também. Poxa, quantos colegas da Procuradoria do município, hein, Clóvis? Você acho que bateu o recorde aí de atração dos colegas da Procuradoria, hein? Que bom. Muito bom, muito bom. A live ficou cada vez mais caseira, não só com o convidado, mas também com os ouvintes. E para aqueles que não são da Procuradoria, também aqui meus agradecimentos, obviamente, né? Vejo aqui vários alunos, alunas, estagiários, residentes, pessoas de outras instituições também. Muito legal ver que essa live está com um público bastante intenso e atento. Bom, vamos lá. Clóvis, a gente chegou rápido ao final, porque faltam 5 minutos aqui para a gente fechar o nosso horário padrão de 1 hora, É um tema que basicamente. a gente, né, não tem muito Poxa, jeito de ficar merecem várias aprofundando, né? lives. A gente tinha vários tópicos para abordar ainda. E o Clóvis super didático, né? Ele fala de uma maneira muito didática, traz a informação mais chegada. Eu acho que o Clóvis merece aí, talvez mais para frente, uma outra live, né? Para a gente fazer um parte 2, Desafios da Execução Fiscal parte 2, o prosseguimento dessa live, ou trazer um outro tema também que você queira debater. E como eu já disse, você está virando uma frase minha já nas lives: live boa, live voa. Live, quando é boa, ela voa, ela passa rápido. E Passa hoje rápido, né? foi uma live boa, live voa. Cláudio, assim, deixar as palavras finais só para agradecimento mesmo, porque nosso tempo está realmente esgotando aqui no Insta. Dizer que, bom, reitero tudo que eu falei no início, né? A minha admiração enorme por você, pela sua dedicação, e especialmente como procurador do município. Você honra a nossa casa, é uma pessoa super proativa, está sempre à disposição para ajudar os colegas. Eu falo por mim, experiência pessoal sempre me ajudou muito. E não só a mim, ajuda a instituição. Você, como eu disse, é proativo, tem ideias novas, bota a mão na massa, não foge desafio. Não foge desafio, isso é muito importante para uma instituição se fortalecer sempre. Então, obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para participar da live do Centro de Estudos da PGM. Agradeço pessoalmente como amigo e como procurador, como colega de instituição. Agradeço muito também aos colegas que nos assistiram. Clóvis, você faz aí as palavras finais do nosso evento. Só agradecer também, agradecer os colegas que participaram, né, que assistiram, de alguma forma colaboraram para a gente estar aqui hoje, né, especial as pessoas que trabalham comigo na dívida ativa, aí, que também alguns estão acompanhando, né, o Ivo, a Cláudia. Dizer que e sempre será uma honra participar da Procuradoria, né, e que com certeza esse tipo de trabalho que você está desenvolvendo no centro de estudos nos motiva, nos ajuda a levar com um pouco mais de leveza, né, um dia a dia que é tão atarefado. Então, agradecer a você, pessoalmente, aí no comando, que é um comando brilhante do centro de estudos, e a todos os que participaram, que nos honraram aí com presença e com alguns comentários. Obrigado, Clóvis. Deixa eu fazer só 2 avisos finais. A gente tem o programa online de cursos do Centro de Estudos, são cursos gratuitos para toda a comunidade jurídica, claro, voltados especialmente para os procuradores, residentes estagiários, e a gente está em andamento com um curso online de licitações e contratos. Esse curso vai acabar agora, no final de junho, início de julho, e já na sequência nós teremos um novo curso online sobre o novo marco do saneamento. Então, já deixo aí o spoiler, né, do novo curso, que a gente ainda vai divulgar oficialmente, mas nós teremos na sequência do curso online de licitações um curso online
sobre o novo marco do saneamento básico, que é um tema muito importante, não só para municípios, estados, mas para o Brasil. Né? A questão do saneamento básico é um desafio enorme. E um outro aviso é que, em relação às lives, a gente tem feito até esse primeiro semestre inteiro, a gente fez lives semanais. Então nós fazíamos em média aí 4 lives por mês, aproximadamente. Tinha mês que a gente fazia 3, às vezes um mês que a gente fazia as 4 lives, enfim. Mas uma média aí, vamos botar 4 lives por mês mais ou menos. A partir de julho, a partir do próximo mês, nós teremos lives mensais. Então será uma live especial por mês, eventualmente com um colega ou mais colegas, porque o Instagram agora permite lives com mais de um convidado. Mas as lives serão mensais e elas serão divulgadas no Instagram da PGM, serão divulgadas, portanto, nas redes sociais. Fiquem atentos e não deixem de acompanhar. De qualquer maneira, como todas as lives que fizemos e vamos fazer, elas ficaram gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube da PGM. Então não deixem também, né, de acessar o canal do YouTube da PGM, porque lá ficam postados os vídeos dos cursos e das lives que realizamos aqui pelo Centro de Estudos, tá certo? Quero agradecer a todos e a todas que nos assistiram, especialmente aqui o Clóvis, nosso convidado, dizer que foi um prazer falar com ele hoje sobre os desafios da execução fiscal. Obrigado pela audiência e até a nossa próxima live. Um grande abraço. Obrigado, Clóvis. Fica com Deus. Beijo na Falou, família. Rafa, um abraço. Abraço. Tchau, Prazerzão. tchau. Tchau.